essa série se chama Bless e ela é baseada nesse livro aqui, tá bom? Ainda tem, Júnior? Tem 2 livros ali. Se você deseja adquirir um, a gente está passando no valor de R$30, é o preço de custo dele, tá bom? E é super recomendável que você compre o livro, faça suas leituras também. Você que vai na célula percebeu que a lição é o mesmo título também nas nossas células. A gente tem estudado, temos feito uma imersão nesse tema a respeito do Bless. Então, o que é o Bless? E o subtítulo ali é bem interessante, né? Alcançando vizinhos, transformando o mundo. E Bless significa abençoar. É uma palavra em inglês que significa abençoar. E nós estamos fazendo aqui um acróstico. Cada letra dessa palavra, para nós, é uma prática que tem nos ajudado muito. A base disso é Gênesis no capítulo 12, o chamado de Abraão. Deus chama Abraão e fala com que ele, a partir da bênção que ele recebeu do Senhor, para que ele fosse uma bênção na vida de outras pessoas, inaugurando assim um povo escolhido, chamado então para abençoar pessoas. E nós fazemos parte desse povo, amém? Você faz parte desse povo, um povo abençoado, e tem um chamado apenas: abençoar. E Jesus, em Marcos no capítulo 12, ele resume os 10 mandamentos, e na verdade ele resume mais que isso. Eram 613 leis que os religiosos tiraram dos 10 mandamentos. O homem tem esse dom de tornar as coisas mais complexas, não é verdade? A gente torna uma coisa simples, complexa. Deus deixa 10 mandamentos, os homens vão lá e transformam em 613 normas a partir dos 10 mandamentos. E Jesus é o mestre da simplicidade, não é verdade? E é por isso que a gente tem que aprender com ele a ter uma vida simples. Quando a gente tem uma vida simples, a gente pode desfrutar e experimentar a cada dia o reino de Deus em nós e na vida das pessoas ao nosso redor. Jesus então resume em um mandamento, dividido em 2 partes: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a você mesmo. Então ele deixou claro para nós o caminho que nós devemos andar, o caminho do amor, o amor a Deus, mas o amor às pessoas também. Por isso nós estamos sendo desafiados a respeito do Bless. Há um mandamento para que a gente abençoe as pessoas, para que a gente ame as pessoas que estão próximas a nós. E aí nós perguntamos então, né? Quem é o nosso próximo? Você recebeu na semana passada ou na semana retrasada esse cartãozinho? Alguém não recebeu esse cartãozinho? Ainda dá tempo de você pegar o cartãozinho, tá bom? Se você não pegou, você pode retirar ali na recepção. Mas é muito, muito importante, querido, que você tenha o seu cartão. Deixa eu deixar o meu celular silencioso aqui. É muito importante que você tenha um cartão como esse, porque aqui você vai colocar o nome das pessoas que nós vamos desejar abençoar e alcançar. Esses são os nossos próximos. E é muito importante que você faça esse exercício de identificar essas pessoas. O primeiro passo do Bless, a primeira letra é o B, e nós já estamos decorando, né? Vamos falar todos juntos? O que significa o B? Busque primeiro em oração. É por isso que você precisa de um cartãozinho como esse. Você pode pegar um cartãozinho e de repente colocar familiares seus, orar pelo seu filho, pelo seu primo, pelo seu tio, não sei, ok? Tenha um cartãozinho com a sua família. Mas pega um outro cartãozinho então, e você vai colocar seus vizinhos, pessoas próximas. Jesus deixou um mandamento para você amar o próximo. Então coloca o nome dos próximos aqui. Coloca o nome dos... mas eu não sei o nome dos meus vizinhos. Que ótimo, então você vai descobrir. Já estamos na 5ª mensagem. Já deu tempo de descobrir, não é? Tomara que você já tenha tomado essa iniciativa para encontrar essas pessoas. O segundo aspecto ali, vamos ler juntos? O L. Lendo o outro com a escuta. Nós vimos aqui que uma das formas de demonstrarmos amor é ouvindo o que as pessoas têm a dizer. E, na verdade, mais do que ouvir, escutar, desenvolver essa habilidade de escutar. Ouvir tem um sentido superficial, o escutar é um sentido mais profundo. Muitas vezes nós conversamos com as pessoas e nós não estamos nem entendendo o que elas estão falando, a gente nem presta atenção no que elas estão contando, as histórias daquela... E muitas vezes as pessoas nem querem contar as histórias para nós, não é verdade? Porque a gente não está interessado em ouvir.
e as pessoas começam a falar, a gente quer sair, a gente olha para cima, para baixo, para o celular, para o relógio. A gente precisa aprender a ouvir. Nós já falamos sobre isso, sobre a questão da escuta. E em terceiro lugar, na semana passada, o pastor Luiz aqui ministrou a vocês, vamos ler juntos? Encontrando o outro à mesa. Vamos lá todos nós juntos? Encontrando o outro à mesa, que é um dos pontos aí que a gente mais gosta, não é verdade? Pelo menos eu, é onde você chama essa pessoa, chama esse vizinho para uma refeição. Você pode chamar na sua casa, você pode levar para um restaurante, para algum lugar. O importante é que você tenha um tempo à mesa. Nós vimos aqui na ministração vários momentos em que Jesus estava à mesa com as pessoas. Jesus era uma pessoa absolutamente relacional. Ele estava à mesa, ele jantava, ele almoçava, ele tomava café. Ele, depois da ressurreição, quando foi ter com os seus discípulos, ele vai lá e faz um peixinho na brasa, na praia, e chama os discípulos para comer com ele. Ele era reconhecido quando ele partia o pão. Olha que coisa impressionante. Eu imagino que Jesus fazia isso tantas vezes, mas tantas vezes, que ele tinha um jeito especial de partir o pão. E quando Jesus partia, todo mundo sabia, é Jesus. Em Lucas, no capítulo 24, no caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos caminharam horas e horas conversando com Jesus ressurreto e não reconheceram. Mas quando Jesus parte o pão, os olhos se abrem, era Jesus. Nosso coração ardia, as escamas caem. Então ele passava muito tempo comendo com as pessoas. E nós vivemos num dia a dia tão agitado, que às vezes a gente não tem tempo nem de comer com a nossa família, não é? Às vezes você não tem essa experiência de sentar com seus filhos, com a sua esposa, diariamente. Deveria ter, mas o nosso desafio é fazer pelo menos uma refeição na semana. Você faz 21 refeições pelo menos na sua semana. Convida em uma delas alguém para estar com você. Convida alguém para ir na sua casa ou no seu trabalho, você vai no restaurante com alguém e converse com pessoas. Nesse momento, nós ouvimos as histórias das pessoas, nós demonstramos amor, nós demonstramos afeto e nós podemos então abençoar as pessoas. E em quarto lugar é o S que nós vamos aprender hoje, ok? Você pode ler comigo então o S? Servir como um privilégio. Mais alto, vamos lá? Servir como um privilégio. Maravilha! Quando nós falamos sobre serviço, eu não sei você, mas a primeira imagem que me vem à mente é essa daqui. Jesus lavando os pés dos discípulos. E essa história está lá em João, no capítulo 13, do verso 3 até o verso de número 17. Eu não vou ler aqui, mas eu penso que você conhece essa história. A gente tem caminhado aí para esse período de Páscoa e nós vamos assistir filmes, né, e várias cenas onde Jesus está ali na sua última ceia com os seus discípulos, momentos antes de ser preso, de ser crucificado e morto. Ele estava ali ceando com seus amigos, ceando uma refeição com seus discípulos. E ali os discípulos entram naquele lugar e era costume da época que os pés fossem lavados antes da refeição. Imagina você, não tinha tênis pé baruel, não tinha cortador de unha, não tinha podólogo, né? Não tinha gente que cuidava dos pés, e de homem, né, que mandava e pisava em algumas coisas no caminho, né? Sabe o que são essas coisas? Você acha que é um chiclete, mas não é. Imagina eles andando e aqueles pés fedidos, né? Empoeirados, imundos. E tinha um problema, porque quem lavava os pés era a pessoa de um nível mais baixo, mais servo, o mais humilde, era quem fazia aquele trabalho de lavar os pés. E quando eles entram naquele lugar, no cenáculo, eles percebem que não tinha esse servo. E ninguém queria se rebaixar para lavar os pés dos amigos ali. Então talvez eles começam, sabe assim, vamos sentar, não tem ninguém para lavar os pés, tal. E eles sentam ali, querendo não ser, ninguém percebeu, tipo fingindo que não tem nada acontecendo. E Jesus olha aquela experiência, ninguém se levanta para lavar os pés, e Jesus amarra então uma toalha na sua cintura, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, inclusive de Judas, que momentos depois iria traí-lo. E Jesus lava os pés. Você já teve essa experiência de lavar os pés de alguém? E é uma experiência bastante constrangedora, né? Quando nós temos então nossos pés lavados, a gente fica sem graça. Pedro olha para Jesus e diz: não, Jesus, você não pode lavar meus pés, você está maluco? Você é o rei.
Você vai lavar pé, não faça isso. E Jesus, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Então eu me lavo inteiro, Jesus. Pedro é engraçado. E Jesus então lava os pés dos discípulos e tem aquele momento, e depois quando ele termina ele diz: eu sou o mestre e fiz isso para dar o exemplo. Vão agora vocês e façam o mesmo. Vocês devem fazer o que eu fiz. Lava os pés, sirva uns aos outros. E esse é o novo paradigma do reino de Deus, onde o maior é o menor, onde o líder é o servo, onde o rico na verdade é o pobre. Esse é o paradigma do reino dos céus. E Jesus está estabelecendo então esse novo paradigma, o paradigma da toalha, do serviço. E meus irmãos, nós precisamos pensar, será que tem uma toalha amarrada na nossa cintura? Será que tem uma toalha amarrada na sua cintura, que o coloca como alguém disposto a servir, a trabalhar, a ministrar na vida do irmão que está do seu lado? Nós vivemos num contexto, meus irmãos, que nós o tempo inteiro queremos ser servidos, não é verdade? Sim ou não? De preferência chegar na igreja, as cadeiras já estejam arrumadas para eu sentar, não é? De alguém já tenha ensaiado louvor para cantar, para me ministrar e eu cante com ele, alguém já tenha estudado uma pregação para eu ouvir, alguém que cuide dos meus filhos, né, que eu deixo lá e eu consigo assistir o culto aqui e tem um trabalho ali, alguém me serve e eu na verdade quero ser servido da melhor forma possível. Quero que eu chegue na igreja, alguém como o Edmar e a Gi, que estão ali hoje, né, com um sorriso, me recepcionem, me abracem, digam como que eu sou querido, como eles estão felizes de me ver aqui, e eu sento, ouço uma palavra e volto para minha casa. E durante a semana a gente tem o mesmo comportamento, não é? A gente talvez vai num restaurante e quer ser bem atendido. Quando nós não somos bem servidos, nós reclamamos, sim ou não? Vamos lá no Google e achamos a empresa e escrevemos lá o nosso comentário sobre essa empresa que não nos tratou como nós gostaríamos. Não fui bem servido, e a gente deixa um comentário ali, não sei se você já fez isso, eu já fiz isso, e a gente fala assim, eu não volto mais aqui, não é verdade? Nós vivemos num mundo assim, não é? E nós somos consumidores. O problema é quando a gente traz essa cultura e essa percepção para dentro da igreja, onde nós nos tornamos consumidores de uma mensagem, e a gente diz, gostei, não gostei, hoje a pregação foi boa, hoje a pregação não foi legal, eu não gostei tanto assim, e aí eu vou procurar outro lugar para eu ir, eu vou achar no YouTube uma mensagem melhor, para eu ouvir, quem sabe eu me sinta melhor. E a gente vive esse modelo, né, consumista, onde nós vivemos, mas toma cuidado com isso. No reino dos céus, o paradigma estabelecido por Jesus nós não estamos aqui para sermos servidos, nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para amarrar uma toalha na cintura. Então, se você é alguém que já está caminhando com Cristo há algum tempo, saiba disso, o resultado da maturidade cristã é a toalha amarrada na cintura, o resultado da maturidade cristã é o serviço. Se você está há um bom tempo na igreja, mas não está disposto ou disponível para servir, há um problema na sua percepção do evangelho. Quanto mais você cresce, mais você está quebrantado. Quanto mais você cresce, menor você se torna e mais apto ao serviço você estará também. Eu gostei dessa frase aqui. Servir é uma atividade do tipo à medida que você vai. É sobre uma postura de disposição que fica pronta para pegar uma toalha quando a oportunidade se apresenta. Uma coisa é ser servo, outra coisa é parecer servo. Uma coisa é ser servo, outra coisa é parecer servo. Às vezes a gente faz algumas coisas e aparentamos ser servos, né? Quando a gente faz alguma coisa na igreja ou em casa, sabe aqueles serviços que ninguém quer fazer? Quando a louça começa a acumular na pia, quando o lixo começa a aumentar no banheiro, e lá em casa eu fiz um trato com a Rebeca que eu tiro o lixo de casa, mas quando eu às vezes dá uma preguiça, né, de tirar o lixo, você vê, às vezes, e é um ato de serviço, mas até para as pessoas que nós amamos, a gente dá uma preguicinha, não é verdade?
Quanto mais servir o outro, né? Quanto mais servir o próximo. O quê? Eu vou deixar minha casa, eu vou deixar o meu conforto para vir e ficar lá na porta. Eu quero sentar e assistir um culto. Eu vou ficar recepcionando as pessoas. Eu vou perder de estar aqui louvando e ouvindo uma palavra e assistindo um culto e vou ficar lá cuidando das crianças e eu vou ter que vir de manhã e à noite. Que história é essa do louvor? Então eu tenho que chegar. Que horas vocês estão chegando aqui? Domingo de manhã? 8 horas, então sai de casa 7, acorda 7, sei lá, sai 7h30, tem que estar aqui às 8, quer dizer que eu tenho que estar aqui às 8 da manhã, eu fico até 1h da tarde, depois eu tenho que voltar à noite de novo, essa é a escala do louvor. Isso não faz muito sentido, esse povo é doido, não é verdade? Esse povo não bate bem da cabeça. Então, a gente precisa pensar nesse paradigma, e pensar que servir é estar disposto, é uma disposição, que está pronto para pegar a toalha quando for necessário. Então é alguém que não precisa pedir, ele viu uma oportunidade, ele vai servir. Ele viu algo que tem que fazer, ele não fica esperando alguém mandar, ele faz. Jesus viu aquela situação, ele pega a toalha e faz. Ele não fica esperando, ele não fica perguntando, ele não fica conjecturando quem poderia. Não, tem que fazer, então eu faço. Porque o servo, ele tem essa postura de disposição, de prontidão, para pegar sempre uma toalha. Eu quero ler um texto com vocês, que está lá em Marcos 7, e aí eu gostaria que você abrisse, ok? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse texto. Marcos 7, a partir do verso de número 31, está aqui na frente também, mas eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, mas marca aí, eu acho que é legal você fazer isso, faz seus comentários aí, liga umas setinhas, escreve aí na sua Bíblia, põe a data da mensagem de hoje, daqui uns 10 anos você vai pegar a sua Bíblia e vai lembrar que a gente falou sobre isso aqui na data de hoje. Então vamos lá, Marcos 7, a partir do verso de número 31. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou o Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abre-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Esse é um milagre maravilhoso, né? E aqui nós vemos Jesus servindo, mais uma vez, as pessoas que vinham até ele, que estavam no caminho de Jesus. E eu vou falar aqui de 3 aspectos do serviço que nós vemos na postura de Jesus e que nós precisamos copiar, amém? Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de trabalhar com você é esse aqui, proximidade. Vamos falar todos juntos essa palavra aqui? Proximidade. O que significa proximidade? Jesus mandou amar o próximo. Quem é o próximo? As pessoas que estão próximas. Tão simples quanto isso, ok? A gente às vezes fica pensando: nossa, quem é o próximo? Quem que eu vou amar o próximo? É quem está próximo de você. É o seu vizinho. É quem trabalha talvez no escritório do lado ou na mesa do lado. É alguém que estuda na carteira do lado, na faculdade. É quem está próximo. Então, quem são os próximos? Quem são os amigos? Quem são as pessoas que estão próximas a você? Jesus, o texto começa dizendo que ele estava na região de Tiro, Sidom, e ele viaja 129 quilômetros até Decápolis, uma outra região. Então ele está em um outro lugar, ele faz uma viagem longa, na época, imagina, nos meios de transporte ali, mas ele viaja quase 130 quilômetros, e então as pessoas trazem uma pessoa que não ouvia e não falava, ele era mudo, e essa pessoa é trazida a Jesus, e agora está próxima de Jesus. Então quem Jesus cura naquele momento? Quem estava próximo a ele. A proximidade é um conceito importante, meus irmãos. Quem são as pessoas que estão no seu caminho? Por isso que Jesus, quando vai explicar quem era o próximo, ele conta aquela história do bom samaritano, vocês se lembram? Aquele homem espancado está à beira do caminho, vem um sacerdote, passa longe, vem um levita,
passa longe, e vem o samaritano e cuida daquela pessoa. E aí Jesus pergunta: quem foi o próximo do homem? E todos respondem: foi o samaritano. Pronto, então faça o mesmo. Então, quem está à beira do caminho? Às vezes o seu vizinho, a gente está ouvindo algumas coisas, umas conversas ou alguma violência, e a gente fala: não, eu não vou me meter, né? eu não vou querer fazer nada. E às vezes a gente pode ter um relacionamento, a gente pode intervir de alguma forma e servir, ouvindo, como nós falamos aqui no Bless, e percebendo: posso orar por você? Há uma forma de eu te ajudar de alguma forma, e você toma a iniciativa de um relacionamento, porque essa pessoa está próximo, e Jesus deixou um mandamento para você amar o próximo. Isso é importante a gente entender, querido, que não é uma sugestão de Jesus. Ele não está dizendo: se der, ama aí quem está perto de você. Se você achar legal, ama seu próximo. Se você gostar dele, você ama. Ele está dizendo: eu vou deixar um mandamento. Não existe maior mandamento que esse: ama o seu próximo. Então é um mandamento, é uma ordem, não é verdade? Quando Jesus diz: pare para o mar revolto, o mar para. Quando Jesus diz para um demônio: sai, ele vaza. Ou seja, a natureza obedece, os demônios obedecem. Mas quando ele fala para nós, dá uma ordem para nós, a gente fala: é para mim mesmo, não é para o outro, eu acho que não é bem assim. A gente argumenta, não é verdade? Então ele quer uma obediência pronta, minha e sua. Sirva as pessoas próximas a você. Quem são as pessoas próximas a você, meu irmão? Coloca elas aí no papel. Enquanto eu falava aqui, você lembrou de alguém, então já anota o nome dessa pessoa. Busque primeiro em oração, comece a orar por essas pessoas todos os dias. Coloque num lugar onde você visualiza essas pessoas, e você vai orar por essas pessoas. Esse papel inclusive tem algumas dicas para você orar. Ore, e essa é uma forma de abençoar e amar as pessoas, orando por elas. Nós precisamos fazer isso todos os dias, fazer isso diariamente. Em segundo lugar, nós vamos falar agora da pessoalidade. Vamos lá, todo mundo? Vamos comigo nessa palavra? Pessoalidade, proximidade, pessoalidade. Jesus tinha essa maravilha, né? Nesse relacionamento, de olhar nos olhos das pessoas, de ver as necessidades das pessoas e tratar as pessoas com dignidade, com respeito. Eu achei maravilhoso a forma como a série The Chosen retrata isso. Fica aí então mais uma vez, né, essa recomendação: assistam a série The Chosen, pessoal. É fantástica. A primeira temporada está na Netflix. A segunda e a terceira temporada está no aplicativo, pelo computador. Enfim, tem vários jeitos de você assistir. Não deixa de assistir. E a forma como eles retratam a liderança de Jesus, o perfil de Jesus, eu achei brilhante, fantástico. A forma como ele fala, a forma como ele olha nos olhos, como ele afirma as pessoas, como ele ama as pessoas. E aqui esse texto nos diz no verso 33, depois de levá-lo à parte, Jesus, longe da multidão, faz então aquele milagre. Olha que coisa maravilhosa. Havia uma multidão, o texto está dizendo que existia uma multidão ali, e eles trazem uma pessoa muda. Eu entrei no YouTube e procurei ali, né, cura de um homem mudo. E ali eu vi uma cena, eu acho que é alguma novela da Rede Record, e eles colocaram ali essa cena. E o mudo, ele tenta se comunicar com Jesus e não consegue se comunicar, e as pessoas riem daquela cena. E eu achei interessante, né, a gente notar e se perguntar: por que será que Jesus levou esse homem à parte? Você já se fez essa pergunta? Tinha uma multidão, Jesus já fez tantas curas, milagres diante da multidão, mas esse homem não. Esse homem ele leva à parte. Ele fala assim: vem cá. Geralmente quando chama a gente vem cá, a gente fica preocupado, não é verdade? Quando a Rebeca fala assim: vem cá. Eu falei: ixi, deu ruim. Deu ruim, né? A minha mãe também, quando me chamava: aqui, vem cá. Mas Jesus chama esse homem para o cantinho, longe da multidão, e ele coloca a mão nos ouvidos dele, depois cospe, toca na língua daquele homem, algo muito pessoal, percebe isso? Algo muito pessoal, e ele faz aquela cura.
Jesus estava protegendo aquele homem de pessoas que poderiam rir dele, da situação dele, da condição dele. Preservou a dignidade daquele homem, e nós somos chamados a servir as pessoas com dignidade. Tantas vezes nos bastidores, ninguém vai saber o que você fez, mas você está fazendo, e você não precisa mostrar isso para ninguém, talvez poupando a pessoa, de outras pessoas saberem aquilo que está acontecendo com ela, e você protege a identidade, protege a dignidade daquela pessoa, e pode servir aquela pessoa de uma forma muito pessoal, muito carinhosa, chamando para num canto, e tocando e abençoando aquela pessoa. Jesus fez isso de uma forma maravilhosa, não é verdade? Eu não sei se você já tinha reparado nesse detalhe, mas esse foi um detalhe que me chamou muito a atenção, Jesus fazendo isso de forma muito pessoal. Em terceiro lugar, com poder. Vamos lá, todo mundo? Poder. Maravilha, no verso 34, Jesus então toca aquele homem, e ele faz uma oração. Ele leva os olhos ao céu, e com um profundo suspiro ele diz, Efatá, que significa abra-se. Jesus então está diante daquele homem, ele olha para os céus, acessa o poder dos céus e ministra aquela cura sobre aquele homem. Imediatamente aquele homem é curado. Jesus acessa os céus, acessa o poder dos céus para servir as pessoas. E sabe qual é a boa notícia, querido? Que esse poder está acessível a nós. Amém? Esse poder está acessível a você. Você crê nisso? Que assim como Jesus porque Jesus poderia fazer essa cura de várias formas, não é verdade? Mas Jesus vai lá, toca o ouvido dele, cospe, põe a mão na língua daquele homem, né? Ele quer ensinar algo com isso. Ele toca naquele homem e ele acessa os céus. Ele poderia fazer assim, o homem é curado, né? De qualquer forma ele poderia curar, mas ele faz isso, ele acessa o poder ele está ensinando a gente, querido. E é interessante, quando Jesus envia os seus discípulos de 2 em 2, ele está dizendo, olha, vão e façam aquilo que vocês me viram fazer. E aí, um spoiler, né? No The Chosen tem essa cena, gente, é maravilhoso. E os discípulos ficam ali temerosos, porque eles, puxa, como assim eu vou curar? Como é que eu vou orar pelas pessoas? E Jesus empodera, afirma eles, envia eles ali de 2, e eles começam timidamente, né, expulsando demônios, ali meio que tipo, eu vou orar, será que vai ser curado? Será que não vai ser curado? Eles meio que timidamente, mas eles começam a ver as coisas acontecendo, e depois eles começam a fazer com ousadia, e eles voltam trazendo cheio de júbilo as curas, os milagres, os sinais, os prodígios que eles estavam fazendo em nome de Jesus. E ai, como é maravilhoso. A gente tem alguém enfermo, a gente... dor de cabeça, né? Será que a gente vai orar? Às vezes lá em casa, né, os meninos estão mal, dor de cabeça, e a gente, não, eu vou impor as mãos e vou orar. Mas no fundo fica, será que vai ser curado mesmo? Será que não vai? E se não for, será que... né? A gente fica assim. Mas meus irmãos, há um poder para ser acessado, e nós podemos servir as pessoas quando nós oramos por elas. Já pensou nisso no seu ambiente de trabalho? Você chamar alguém para o canto, acessar o poder dos céus, orar por essas pessoas e ver essas pessoas sendo curadas, no nome de Jesus, por intermédio do poder que está acessível a nós, e nós podemos servir as pessoas, orando por elas, impondo as mãos e vendo milagres acontecendo. Um dos exemplos que ele traz no livro aqui é de alguém que tinha muita resistência ao evangelho, mas estava com um problema na enfermidade de um filho, e ele diz, eu posso orar por você? Eles vão num cantinho lá na empresa, e aquele homem ora, e o filho é curado. Naquele dia o filho dele é curado, e no dia seguinte aquele homem super resistente e diz, o seu Deus é de verdade, o seu Deus funciona, o seu Deus está vivo, porque ele ouviu sua oração, meu filho foi curado. E a partir daquele momento aquele homem começa a se abrir para o evangelho. Meus irmãos, nós podemos servir as pessoas, orando por elas, e foi isso que Jesus fez. Jesus atendia quem estava próximo, Jesus atendia de forma pessoal, e Jesus acionava o poder dos céus para abençoar as pessoas, e nós precisamos fazer isso também. Eu quero ser rápido para a gente finalizar aqui, ok? Em Lucas 2:52,
esse texto aqui é bacana, nos mostra 4 áreas da nossa vida, tá? Jesus ia crescendo em sabedoria, ok? Então essa é uma área mental. Estatura é uma área física. Graça diante de Deus, vida espiritual. E graça diante dos homens, relacional. Então todas as pessoas têm pelo menos 4 áreas na vida. E nós podemos servir as pessoas em várias áreas. Claro que nós queremos, em algum momento, apresentar a nossa história de salvação, contar como Jesus mudou e transformou a nossa história, e contar essa história para as pessoas, para os nossos vizinhos, e compartilhar como Jesus é maravilhoso. Mas tantas vezes o problema dessa pessoa não é espiritual, é físico ou relacional. Nós precisamos identificar isso para servirmos melhor as pessoas. Então aqui tem algumas dicas, ok? Faça essas perguntas. Esse aqui é um problemas relacionais. Como está a vida dessa pessoa na casa dela? Como ela está indo no casamento, namoro, vida familiar? Ela está bem? Essa pessoa tem amigos próximos? Como são seus relacionamentos no trabalho? Eles têm um círculo saudável de amigos? Essa é a área relacional. Mas a pessoa não tem amigos. Está tudo errado, está tudo mal na casa dela. E você vai fazer um convite para ela almoçar na sua casa, ou jantar, comer uma pizza, ela não vai querer. Está um caos na casa dela. Entende? Está uma brigaiada. E você pode servir essa pessoa se você entender quais são as necessidades dessa pessoa. Área física, como está a saúde dessa pessoa em geral? Seu nível de energia parece bom? Ela está fazendo exercício regularmente? Seus hábitos alimentares são saudáveis? Elas mencionam não conseguir dormir? Às vezes uma maneira de você servir essa pessoa é ajudando essa pessoa a marcar um médico. Vamos marcar uma terapia para você, eu te ajudo. Eu vou lá no médico com você, eu vou lá, eu conheço alguém, e você, às vezes eu pago a consulta para você, eu te ajudo de alguma forma, porque o problema dessa pessoa é nessa área, e você pode servi-la se você entender isso. Área mental, existem sinais de ansiedade? Existe alguma indicação de depressão? Eu percebi alguma mudança de humor? Elas estão aprendendo? Há algum padrão de pensamento prejudicial à saúde, mostrado anteriormente? Às vezes o problema é na cabeça, né? E ela precisa de atendimento, ela precisa de ajuda nessa área, e você pode ajudá-la. Ou também na área espiritual, ela sente que algo está faltando em sua vida, elas estão dispostas a aceitar que você ore por elas. Essas pessoas, seus amigos, seus próximos, demonstram uma curiosidade espiritual, eles iniciam conversas espirituais, eles estão se aproximando de Deus. Então são perguntas importantes, interessantes. Às vezes ele não te deu abertura espiritual ainda. Se você fizer um convite, talvez você fique como um crente chato, né? Que quer enfiar alguma coisa a goela abaixo, né? Aquilo que você acredita, sua verdade, etc. E não vai funcionar, não vai adiantar, essa pessoa está fechada ainda. Então sirva a pessoa de outras formas. E Deus vai trabalhando, porque algo que nós temos que aprender, meus irmãos, é que o nosso papel é abençoar as pessoas, é servir as pessoas. O papel de Deus é converter o coração delas, amém? Nós não convertemos ninguém, nós não temos essa habilidade. Nós temos que testemunhar, amar e servir. Mas quem convence as pessoas é o Espírito Santo, amém? Quem convence as pessoas é Deus. Mas o meu papel é amá-las, é servi-las e abençoá-las. E o Espírito Santo vai fazendo esse trabalho. E talvez você diga assim, ok, eu concordo, mas eu não consigo. E para que a gente identifique o nosso problema, essa pergunta é importante para nós, né? Qual é a sua coroa? O que você precisa deixar de lado? O que você precisa deixar de lado? Lembra daquela história? Jesus, o texto começa dizendo que ele sabia que o Pai havia colocado sobre ele toda a autoridade. Ele era o Rei dos Reis. Nada estava acima dele. Ele era o dono de todas as coisas, o governador máximo do universo. Sabe? Ele era o rei. E naquele momento ele deixa a coroa, amarra uma toalha na cintura e vai servi-la aos pés dos seus discípulos, que queriam traí-lo momentos e abandoná-lo momentos depois. Ele vai servir as pessoas. Talvez você pense, eu não consigo servir as pessoas, porque eu não tenho tempo. Talvez você está preocupado com a sua reputação, o que vão pensar de mim? É interessante, no livro ele traz algumas histórias de alguém que atravessava a rua para cortar a unha de uma mulher obesa que não conseguia cortar suas unhas.
e ela atravessava com um cortador de unhas para servir a vizinha, cortando as unhas dela. Uma outra história, num aeroporto, de um homem, um morador de rua talvez, que estava ali bem sujo, e Deus fala para aquela pessoa escovar os cabelos daquela que estava lá. E é um exercício de servir, né, escovando os cabelos daquela pessoa. E a forma como Deus foi tratando e falando é algo impressionante. O que Deus pode estar te chamando agora para fazer, meu irmão? Talvez uma visita. Talvez você sentar e ouvir alguém, um ato de serviço, um ato de amor. Isso é tão especial. Mas a gente precisa pensar, puxa, será que eu não estou voltado só para mim mesmo e para os meus problemas? E voltado para as minhas demandas, e é por isso que eu não tenho tempo para servir as pessoas que estão próximas a mim? Eu não tenho dinheiro para abençoar alguém que precisa. Alguém talvez precise de uma consulta médica, mas eu até sei que ele precisa, mas eu não consigo ajudá-lo porque eu não tenho dinheiro. E por que eu não tenho dinheiro? Porque eu estou gastando tudo comigo e não sobra nada para ninguém. Isso é algo que a gente precisa pensar. A Bíblia, se a gente for estudar educação financeira à luz da Bíblia, a gente vai ver que os recursos financeiros têm duas razões: para o nosso sustento próprio e, em segundo lugar, para abençoar os irmãos, para sermos generosos e repartir o pão e abençoar as pessoas. Mas tantas vezes a gente não dá, o 100% do nosso salário não dá conta nem das nossas próprias demandas, não é? A gente entra no cheque especial, a gente está usando o limite do cartão, e aí começa a confusão, né? Porque é uma bola de neve. Quem já entrou nessa sabe como é que é difícil sair, né, disso depois, porque nós estamos entorpecidos pela linguagem do século, que é: gaste com você mesmo, sirva a você mesmo, você em primeiro lugar. Mas a gente olha para Jesus e ele diz: você em último lugar, você serve. O primeiro é o último. Quanto mais você cresce, mais você diminui. Quanto mais você é maduro na fé, mais você reparte. Quanto mais você cresce na vida cristã, mais você está pronto a se dar e se doar. São valores invertidos. Qual é a sua coroa, querido? Qual é a sua coroa? Não, eu estou trabalhando demais, eu estou estudando, eu não tenho tempo para nada, eu não consigo fazer nada, eu quero meu conforto, eu trabalho para ficar em casa à toa, vendo televisão, eu mereço, né? Eu quero ter o meu conforto. Qual é a sua coroa? O que você precisaria deixar de lado então, para servir as pessoas? E meu esforço aqui é mostrar para você, querido, que é uma ordem de Jesus, é um mandamento de Jesus, não é uma opção para nós precisamos obedecê-lo. Então, para a gente pensar e praticar, o que você precisa deixar de lado para servir as pessoas que estão próximas a você? Pensa aí, você que está na sua casa também, o que você precisa deixar de lado para servir melhor as pessoas próximas a você? Talvez você está preocupado com a sua reputação, e eu tenho vergonha, como é que eu vou fazer isso? O Senhor vai ajudar e tratar seu coração. Em segundo lugar, você acredita que pode acessar o poder de Deus ao orar pelas pessoas? Você acredita que pode impor as mãos? Você entende que a sua oração não vale menos que a minha? E quantas vezes a gente já falou sobre isso aqui, né? Pastor, eu preciso que o senhor venha aqui na minha casa para você orar por mim, ou para minha... E ok, a gente vai, mas o nosso desejo é que você saiba e descubra que a minha oração não vale mais que a sua. Eu não tenho um cartão VIP para apresentar para Deus e eu passo primeiro na fila. A sua oração em nome de Jesus vale tanto quanto a minha, igualzinho a minha. E você pode orar por pessoas e ministrar cura, salvação, restauração, assim como eu posso orar. Eu não tenho mais peso na minha oração. Você, por meio do poder do Espírito Santo, pode fazer aquilo que você acha que só um pastor ungidão poderia fazer. Não, há algo acessível para você e para mim. Você acredita que pode acessar o poder de Deus ao orar pelas pessoas? Que você tenha muitas experiências para contar, querido. A quem você acha que Deus quer que você sirva esta semana? Talvez o Espírito Santo te trouxe alguém na mente. Quem você pode servir essa semana? Quem aí do seu papelzinho, que você está orando todo dia? E meu irmão, algo que você vai perceber é que quando você tem experiência de orar
regularmente, diariamente por pessoas, você vai perceber que ao falar o nome daquela pessoa, o Espírito Santo começa a ministrar o seu coração e dizer: olha, liga para essa pessoa agora e pergunta isso para ela. Faça essa pergunta. Olha, o problema dessa pessoa é o Espírito Santo te conduz. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo nos direciona. Então, deixe isso acontecer em nome de Jesus. Quem você pode servir essa semana? Eu falei hoje de manhã aqui, essa é uma série muito prática. Então o nosso desafio é ter experiências para contar, amém? De alguém que você convidou para comer uma pizza na sua casa, de alguém que você chamou para tomar um café em algum lugar e ouviu. Você não falou nada, mas ouviu a pessoa dizer, se expressar e contar suas histórias. As suas experiências orando diariamente por esses amigos próximos. E nós vamos ter muitas histórias para contar, maneiras com que você serviu pessoas de forma muito prática. E a última prática que a gente vai falar na semana que vem é onde você compartilha a sua história, como você conheceu Jesus. E a gente vai aprender a fazer o nosso testemunho pessoal, amém? Precisa estar na ponta da língua seu testemunho. Como você conheceu Jesus, como Ele mudou a sua vida e como você pode contar essa história para outras pessoas. Por isso ele diz aqui: alcançando vizinhos, transformando o mundo. Ah, mas que exagero, transformar o mundo. Meus irmãos, se todo crente começar a acessar o poder do céu, começar a abençoar as pessoas próximas, eu creio numa revolução do amor, amém? Eu creio que o mundo vai ser transformado. Eu creio que algo vai acontecer na nossa geração. Por que não começar comigo? Por que não começar com você? Você pode ficar em pé, por favor? Vai ter uma canção. Nada contra você, viu, Cris? Fico feliz que você está tocando aí. Mas tem uma música que a gente vai colocar no som aqui, com uma letra muito linda. E tem tudo a ver com o que a gente ministrou aqui nessa noite. Pensa um pouquinho nessa letra. Se você quiser vir ao altar e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida para abençoar outras pessoas, fica à vontade, venha ao altar, vamos orar juntos. Mas deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração enquanto a gente ouve essa música.